Primeiramente, doutores e doutoras, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês nessa belíssima tarde de segunda-feira. Meus amigos, minhas amigas, hoje estamos no nosso segundo encontro de prática trabalhista voltada para a OAB. E meus amigos, já na primeira aula nós conversamos sobre a reclamação trabalhista aqui em sala de aula, tanto numa gravação que disponibilizei hoje para vocês. E chegando aqui na sala, a doutora me fez uma pergunta. Vem cá para aparecer na câmera, para dar um tchau para os amigos. Vem cá, ó. Pois bem, a doutora me fez uma pergunta. Ela falou assim: Bruno, eu tô com uma dúvida, rapaz. Como que vai funcionar a questão da suspensão do contrato de trabalho no caso de acidente e doença do trabalho? Pois bem, meus amigos, vamos dar uma olhada nisso. O que acontece? Antigamente funcionava da seguinte forma. Os primeiros 15 dias, eles eram pagos pelo empregador. Ou seja, sofri um acidente, tem uma doença do trabalho. Primeiros 15 dias, quem que paga? Empregador. Então vamos lembrar daquela regrinha. Suspensão começa com S, então é sem remuneração. Interrupção tem T, então tem remuneração. Legal, meus amigos. No período que eu não estou trabalhando, eu estou recebendo? Tô sim, não é o empregador que está pagando? Então eu tenho uma doença ou acidente de trabalho. Os primeiros 15 dias, quem que vai estar pagando é o empregador. Então tem remuneração? Tem. É interrupção ou suspensão? Interrupção, porque tem T. Perfeito. Aí o que acontece? No começo do ano passado foi editada uma medida provisória. Essa medida provisória, ela aumentou esse período de 15 dias para 30. Qual era o escopo? O governo federal gastar menos. A ideia era essa, era dizer o seguinte: a partir de agora, você empregador, no lugar de pagar só 15 dias, você vai pagar, 30 dias. Tá bem, legal. Essa medidinha provisória, ela tem uma regrinha constitucional, ela tem uma vigência de 45 dias, não é isso, meus amigos? Sendo prorrogável por mais 45 dias, chegando a um máximo de 90 dias. Foi exatamente isso que aconteceu. Só tem um problema. O Congresso Nacional não votou essa medida provisória. Quando não vota, o que acontece? Para de ter efeitos, exatamente, vai parar de ter efeitos. Por isso mesmo, meus amigos, o que aconteceu? Durante esse período de 90 dias, o que valia eram os 30 dias. Entretanto, como não foi revalidado, voltou para 15. Então fica assim, hoje, qual que é o prazo? 15 dias. Os primeiros 15 dias é interrupção, sendo pago pelo empregador. Tá, e aí vocês estão me olhando falando assim: mas Bruno, a doutora falou de estabilidade. Doutores, porque tem uma coisa. A estabilidade no caso de acidente ou doença do trabalho, como vai funcionar? Vai funcionar assim. Depois do meu retorno, eu tenho estabilidade por 12 meses após o meu retorno. Só tem uma coisa. Para eu receber essa estabilidade, eu preciso de 2 requisitos. Primeiro deles, qual que é? Simples. Receber auxílio doença ou acidente de trabalho, não é isso? Se eu não tiver recebido, tem como gerar estabilidade? Não tem não. Afinal de contas, meus amigos, imaginem vocês que eu sofri um acidente. Fiquei 5 dias afastados. Nessa situação, quando eu retornar, eu tenho estabilidade de acidente ou doença do trabalho? Não tenho. Então, o primeiro requisito é qual? Receber o auxílio doença acidente de trabalho. Por isso mesmo, o segundo requisito inerente. Para eu receber o auxílio, eu não preciso ter passado os 15 dias? Preciso. Então, por isso mesmo, para eu receber essa estabilidade em decorrência de acidente de trabalho, preciso ter passado 15 dias e eu ter recebido o auxílio. Se não passou 15 dias e eu recebi o auxílio, não gera estabilidade após o meu retorno. Tranquilo, doutores e doutoras? Belezinha, doutor?
Então, tem que ser 15 dias ou mais, tá? Porque no 15º dia, o empregador para de pagar. Então, na realidade, você tem toda a razão, é mais de 15 dias, tá bem? Eu falei errado, falei 15 dias, na realidade é mais de 15 dias. 15º dia, passo pela vistoria do INSS, e aí começo a receber o auxílio doença ou acidente de trabalho. Tranquilo, doutores? Beleza? Tranquilinho. Então, por isso mesmo, a estabilidade se dá quando? Com 30 dias depois do retorno? Perdão, com 30 dias de afastamento? Não, tem que ter mais de 15 dias. Mas aí, se sofrer um acidente de trabalho, diferente se eu sofrer um acidente na minha casa? Não necessariamente, doutora. Porque, afinal de contas, e aí essa é uma questão, na realidade, lá de direito previdenciário, né? Lá que a gente vai discutir isso. Mas, tecnicamente, qual que é a ideia por trás do Instituto? Eu estou descendo a Serra do Mar no feriadão, ou nas férias. Vou descer de carro, bato o carro e sofro um acidente. Eu vou receber o auxílio doença ou acidente de trabalho? Vou. Porque o auxílio acidente de trabalho é para aquele cara que é assegurado. Não necessariamente tem que ser dentro da empresa para eu receber o auxílio. Eu preciso apenas estar sobre a égide de proteção do INSS. Tranquilo? Então, por isso mesmo, o auxílio acidente de trabalho é só daquele acidente dentro da empresa? Não. Por obviedade, uma indenização em decorrência de um acidente teria que ser dentro da empresa, em horário de trabalho, tudo bem. Agora, para efeitos previdenciários, não. Afinal de contas, mesmo no horário que eu não estou trabalhando, eu sou assegurado da Previdência Social? Claro que eu sou. É claro, isso é uma matéria muito mais de previdenciário que direito de trabalho. A estabilidade também. Eu adquiro se eu sofrer um acidente na minha casa. Na sua casa. Exatamente. Porque qual é o escopo do Instituto? Quando foi criada a estabilidade, ela tinha uma finalidade. Evitar que o empregador demita o empregado única e exclusivamente porque ele teve um problema de saúde. Afinal de contas, essa era uma demissão arbitrária, é a mesma coisa da mulher, a mulher que ficou grávida. A finalidade da estabilidade é evitar que o empregador demita de forma arbitrária, preconceituosa. É a mesma coisa aqui, o cara pode pensar o quê? Pô, vou me livrar, esse cara sofre acidente, fica afastado, vou me livrar dele, vou pôr ele na rua. Notaram? Tranquilo? Beleza, beleza? Tranquilinho, então tiramos essa dúvida. Vou manter isso daqui no vídeo, porque eu acho interessante para você que está em casa dar uma estudadinha também nesse tema, tá bem? Beleza? Então, pessoal, vamos lá? Vamos dar uma olhada? Antes de qualquer coisa, eu sei que muita gente não conseguiu fazer as duas peças. Acho que 99% dos alunos do Unisal não fizeram, por obviedade, vocês estão fazendo prova. Entretanto, eu gostaria de propor uma coisa. A primeira peça eu acho que todo mundo conseguiu pelo menos esboçar, não foi? Não foi, doutor? Nem conseguiu esboçar. Ah, tudo bem, mas pelo menos vamos corrigir a primeira peça. Só tem uma coisa. Gente, aqui não é aula de prática de faculdade. Então eu não vou todas as aulas corrigir peça com vocês. Peça eu vou corrigir lá no e-mail, Bruno Creado, segunda fase, tá bem? Melhor dizendo, não é isso. Segunda fase, Direito de Trabalho, Bruno Creado, @gmail.com, tá? Então lá que eu vou corrigir a sua peça. Aqui eu só vou esboçar uma correção hoje, mas nas próximas aulas já não tem isso, tá bem? Beleza, gente, antes de começar a aula, eu estava falando para os doutores aqui uma coisa. Como vai funcionar? Na aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha em tutela antecipada na reclamação trabalhista. Na aula de quarta-feira, a gente vai dar uma olhadinha rápida em reclamação trabalhista no procedimento sumaríssimo. E depois disso, aí a gente vai entrar em novas ações. Ou seja, primeira aula, reclamação trabalhista. Segunda aula, reclamação trabalhista com tutela antecipada. E terceira aula, nós vamos ver a questão do procedimento sumaríssimo. Com isso, nós fechamos todas as formas de reclamação trabalhista, tá bem? Beleza? Então, vem comigo. Na próxima aula, eu vou tentar pôr a câmera um pouco mais alta, que eu tô me sentindo Faustão aqui, sabe? Tá muito engraçado, gordão. Pois bem, vamos lá, vamos dar uma olhada na primeira peça. Primeira peça, primeiro exercício, olha lá o que ele fala pra gente. A, empregado de B, tendo sido admitido em 15/3/2014, não vinha recebendo salários há 3 meses, além da empresa B não ter efetuado registro em sua CTPS. O
Questão: como advogado de A, propor a reclamação trabalhista. Doutores, por obviedade, aqui são 3 grandes direitos, como falei, como dica. Primeiro deles, reconhecimento do vínculo, esse é indiscutível. Depois de reconhecer o vínculo, você vai pedir rescisão indireta por não cumprimento de cláusula contratual, que nesse caso é o não pagamento por mais de 3 meses. E por último, a multa do 467. Aí eu passei uma tarefa para vocês, estudar a multa do 477 e 467 para fazer uma diferenciação, porque muita gente faz confusão nessa parte. Então, vamos dar uma olhada nisso daqui. Meus amigos, como que ficou a nossa peça? Se vocês olharem, essa peça, ela segue igualzinho o nosso modelo. É o mesmo modelo que eu passei em sala de aula. Eu não sei se está dando para acompanhar, eu vou apagar a luz rapidamente. Aê, com a luz apagada é mais fácil de acompanhar. Você que está aí em casa, você não vai conseguir me ver, agora estou aparecendo, agora não. Olha que legal, efeitos especiais na nossa aula. Pois bem, vamos dar uma olhada na nossa peça. A gente começa com endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz da tracinho, vara do trabalho de tracinho. Pessoal, de novo, quando eu não tenho o local da prestação do serviço, eu invento alguma coisa? Não, eu coloco o tracinho. Só uma coisa, na nossa segunda peça, já exigi a questão da competência territorial. Nas nossas 2 peças de hoje, vai exigir competência territorial. Então, como eu disse, vamos relembrar competência territorial, todo mundo dando uma lidinha nesse conteúdo. Aí vem a qualificação das partes e o instrumento processual. Olha lá, a nacionalidade, estado civil, profissão, nome da mãe, data de nascimento, número de RG, número de CPF, número e série de CTPS, número de PIS, endereço completo com CEP, por seu advogado, que essa subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 840 da CLT e 282 do CPC, propor a presente reclamação trabalhista pelo rito de tracinho, em face de B, número de CNPJ, endereço completo com CEP, pelos motivos de fato e de direito a seguir exposto. Doutores, praticamente copiar e colar da nossa última aula. A qualificação das partes não tem segredo nenhum. E uma coisa que eu disse e eu vou repetir. Bruno, eu preciso memorizar essa qualificação? Eu preciso ficar em casa lendo isso daqui até decorar? Meus amigos, não precisa. Você vai fazer tanta reclamação que você vai memorizar naturalmente. Posteriormente, para as pessoas que seguirem à risca, nosso querido André Paes de Almeida, por da CCP. Eu não estou exigindo mais isso, em decorrência do fato de não estar mais no espelho da OAB. Creio eu que o professor Leone também não exige, o professor Renato Saraiva também não. Entretanto, como disse, quem está fazendo a LFG continua seguindo o André normalmente. Depois do contrato de trabalho, de novo, não vamos criar dados, vamos pôr os dados que tiverem no problema. Daí fica assim, do contrato de trabalho, o reclamante iniciou suas atividades laborativas para reclamar em 15 de 3 de 2012. Aqui eu tenho, propriamente dita, a data. Os outros elementos eu não tenho, então eu não vou pôr nada. Exercendo as funções de tracinho, trabalhando sempre das tracinho às tracinho horas, de tracinho a tracinho, percebendo atualmente a importância de tantos reais por tracinho. Ou seja, meus amigos, de novo, aqui a gente observa que só colocamos os dados que a gente tinha conhecimento. Depois, vamos abrir o primeiro tópico de direitos e o mais simples de todos, que é o pedido de vínculo de emprego. Meus amigos, como que funciona nossos pedidos? Vamos lá? Lá no processo civil eu divido, eu coloco dos fatos e do direito. Aqui eu faço isso? Não. Eu abro um tópico para cada direito, um tópico para cada um dos meus direitos. Legal. Lembrem-se do seguinte, formato desses tópicos. Fatos nas 2 primeiras linhas, fundamentos nas 3 outras linhas e requerer nas últimas 2 linhas. Sempre vai seguir essa métrica. Então tem aqui o modelo do André Paes de Almeida, mas a gente pode criar o nosso. Faço assim, ó. Requisição de vínculo de emprego. Daí embaixo. A sempre trabalhou para B durante o período, contendo diversos dos requisitos provenientes da CLT. Ponto.
Daí embaixo você escreve assim: diante disso, alude-se que, de acordo com o artigo 3º da CLT, o empregado trabalha com pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, sendo este pessoa física, tendo todos os requisitos inerentes para a formação do vínculo de emprego. Ponto na outra linha. Portanto, requer-se o reconhecimento de vínculo de emprego com todos os seus efeitos jurídicos. Acabou, doutores. Ou seja, da mesma forma que o André fez, eu fiz aqui, sem nem olhar. Isso daqui é a fundamentação. Eu abri contando o que estava acontecendo. Depois eu fundamentei citando o artigo de lei. E por último, eu requeri o que eu quero. Notaram? Beleza. O primeiro deles, muito simples. Agora, vamos ao segundo, que é um pouquinho mais complicado, que é a rescisão do contrato de trabalho. Meus amigos, vamos relembrar isso daqui. Tem uma situação chamada rescisão indireta. O que é, afinal de contas, a rescisão indireta? Rescisão indireta é um instituto que possibilita ao empregado por fim ao contrato de trabalho, em decorrência de ato faltoso do empregador. Ou seja, quando a gente fala de rescisão indireta, a gente está falando de uma situação aonde o empregador desrespeitou as regras da CLT, onde o empregador desrespeitou as regras da CLT e o empregado vai pôr fim a esse contrato. Pois bem, um desses casos é o descumprimento de obrigação contratual previsto no artigo 483-D da CLT. Ou seja, quando o empregador descumpre uma obrigação contratual frente ao empregado. Tá bem. Meus amigos, vamos ser muito sinceros. Qual é a principal obrigação contratual do empregador? Poxa, a doutora falou aqui, Bruno, é pagar salário. É evidente, doutores. A principal obrigação do empregador é o pagamento salário. É o pagamento da pecúnia mensal, a pecúnia semanal, a pecúnia diária ou a pecúnia por hora. É aquele valor a ser pago. É a principal obrigação do empregador. Legal, meus amigos. Só que o mero atraso no pagamento por si só já gera rescisão indireta? Não, meus amigos. Lembrem-se do seguinte: por aplicação analógica, o Decreto-Lei 3.608 de 68 é aplicado nesse caso. Ou seja, eu preciso de pelo menos 3 meses consecutivos sem pagamento de salário para gerar a rescisão indireta. Logo, a rescisão indireta pelo não cumprimento de obrigação contratual só se firma com o transpassar de 3 meses consecutivos sem pagamento de salário. Bruno, mas aqueles atrasos contumaz que atrapalham a vida do empregado, isso não geraria rescisão indireta? Gera sim, mas não é em cima dessa linha, é em cima de outra linha que a gente ainda vai estudar, tá bem? Beleza, doutores e doutoras? Tranquilinho, pessoal? Por isso mesmo. No caso em tela vai funcionar assim. Eu vou requerer a rescisão indireta em decorrência de descumprimento de obrigação contratual, fundada tanto no artigo 483-D da CLT, como também o decreto 368 de 68. Tranquilo, doutora? Tranquilo, doutor? Você em casa, o que você achou? Não estou te ouvindo? Pois bem, belezinha, meus amigos e minhas amigas, tranquilinho, vamos ver a fundamentação do André. Ele fala assim: o peticionário sempre cumpriu com todas as exigências e deveres de sua relação de emprego. Mesmo assim, não vem recebendo seus salários há 3 meses. Tal fato é extremamente grave, pois esta é a principal obrigação do empregador para com o empregado no contrato de trabalho, visto o caráter eminentemente social do direito do trabalho. Por isso, com base no artigo 483-D da CLT, para a aula, sempre que eu for falar de justa causa ou rescisão indireta, eu tenho que citar a linha. Não tem como, meus amigos. Peraí, Bruno, eu não poderia, por exemplo, só citar o artigo 483? Não.
Eu vou perder pontos se eu fizer isso. Eu tenho que especificar a linha que eu fundamento a minha rescisão indireta, assim como numa contestação, a linha que eu fundamento uma justa causa, tá bem? Então eu tenho que especificar a linha, beleza? Tranquilo, daí ele continua. Bem como do Decreto-Lei 368 de 68, requer a rescisão do contrato de trabalho com o consequente pagamento das verbas rescisórias. Ponto. Agora vamos lá. Pergunta que eu ouvi uma vez, lá na época do êxito, que eu estava lecionando na segunda fase da OAB. Um aluno me levantou e falou o seguinte: Bruno, tá bem, eu consigo visualizar o artiguinho 483D da CLT. Mas como que eu vou visualizar esse decreto-lei? Eu tenho que decorar todos os decretos? Não, doutores. Você tem que ter calma e paciência. Como que você vai encontrar se você nunca estudou um instituto na hora da prova? É simples. Sabe o que você vai fazer? Você não vai levar a CLT? Você olha lá no índice remissivo da CLT, casos de rescisão indireta. Ou até mesmo na própria linha D, a CLT do André traz isso. Quando você lê a linha, embaixo está vide decreto-lei tal, na página tal. Você vai e olha. Ou seja, é também uma questão de você ser safo, você ser esperto, de dar uma olhadinha nos decretos referentes, nas súmulas e nas OJs, porque às vezes ali está a resposta, tá bem? Então tenha um pouco de calma na hora de fazer a fundamentação. Então, nas peças que você estiver em casa fazendo, não vai com muita sede ao pote. Como eu disse, isso daqui não é aula da graduação, não é a prática que eu passei para vocês na graduação. Aqui a jogada é qual? É eu ter um pouco de paciência. Então, fui abrir na CLT. Eu vi lá rescisão indireta 483D da CLT. Perfeito. B da CLT. O que eu vou fazer? Opa, eu vou dar uma olhada, tanto no índice remissivo, quanto nas notas de rodapé ali do artiguinho, tá bem? Beleza, doutores e doutoras? Tranquilo? Tranquilo. E aí, chegamos no nosso problema. Vamos lá. Todo mundo tem a maior dificuldade nisso daqui. Identificar a multa do 477 e do 467. E eu vou ser sincero, quando eu fui fazer a minha segunda fase, eu também tinha um pouco de dificuldade. Por isso mesmo, para facilitar, eu fiz esse quadro esquemático, que eu acho que deixa a coisa um pouco mais clara para a gente. Primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês é o seguinte: Bruno, existe a possibilidade de, numa mesma demanda, eu pedir 467 e 477? Sim. Bruno, mas como? Porque eles não são a mesma multa, doutores. Entendam isso, não é a mesma coisa. São coisas distintas. Numa, o pedido está ligado à ideia no atraso do pagamento das verbas rescisórias. Na outra, é no não pagamento da verba incontroversa, ou seja, aquela verba indiscutível. Por isso mesmo, não é a mesma coisa. Eu posso ter numa demanda o atraso no pagamento das verbas rescisórias e também o atraso no pagamento da verba incontrovérsia, gerando os dois. Então vamos dar uma olhada nisso daqui? Vamos lá, doutores. Vamos entender esse instituto. Começando então com a multa do 477. Olha lá o que diz o artiguinho, letra de lei, é isso que eu vou ler aqui. Artigo 477. É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para terminação do respectivo contrato, e quando não haja a ele dado motivo para a cessação da relação de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa. Ô, doutores, paro. Vamos dar uma lida de novo. É assegurada a todo empregado, não existindo prazo estipulado para terminação do respectivo contrato, quando não houver ele dado motivo para a cessação da relação de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização paga na base da maior remuneração que tenha percebido. Doutores, a ideia é a seguinte: caberá a multa do 477, parágrafo 8º da CLT, quando houver atraso no pagamento das verbas rescisórias. O valor é sempre correspondente a um salário do reclamante. Como assim, Bruno? Vamos lá. O empregador ele tem um prazo para pagar as verbas rescisórias. Meus amigos, qual que é esse prazo? Esse prazo vai depender do tipo de aviso prévio, não é? Se ele foi indenizado ou se o aviso prévio foi trabalhado. Se o aviso prévio ele foi trabalhado, eu tenho um dia útil após o fim do contrato.
O fim do contrato se dá no fim do aviso prévio. Agora, se o meu aviso prévio foi indenizado, eu tenho 10 dias úteis para o pagamento. Show de bola. É disso que está se tratando. Como assim, Bruno? Vamos lá, imaginem vocês que já passou 20 dias do fim do contrato de trabalho. E o meu contrato de trabalho foi terminado por via de aviso prévio indenizado. Meus amigos, passou dos dias do pagamento? Passou. Eu tenho que pagar a multa 477? Claro que eu tenho. Notaram? Então a ideia é dizer o seguinte: a multa do 477 é pelo atraso. Por isso mesmo, fica uma dica bobinha pra caramba. Sempre que pedir rescisão indireta, não deve pedir multa do 477, parágrafo 8º da CLT. Peraí, Bruno, por que não? Que palhaçada é essa? Então eu estou pedindo a extinção do contrato por rescisão indireta, eu não vou pedir a multa do 477. Meus amigos, se eu estou pedindo a rescisão indireta, é porque o contrato de trabalho eu estou pedindo a extinção dele. A não ser que a questão tenha dito que você está pedindo rescisão indireta, mas que o contrato já se extinguiu. Agora, via de regra, quando eu peço a rescisão indireta, quando eu peço a extinção do contrato de trabalho, é porque, simples, é porque não se extinguiu ainda o contrato. Então a ideia é dizer o seguinte: imaginem vocês que eu estou sofrendo um assédio moral dentro da empresa e eu vou pedir a rescisão indireta contendo vínculo ainda com a empresa. Eu peço 477? Não. Ou até mesmo nesse caso em tela aqui que a gente está estudando. O sujeito está pedindo vínculo. Nem vínculo tinha. Eu posso pedir 477? Gente, não. Porque se não tinha vínculo, se eu estou pedindo para o judiciário reconhecer o vínculo, é porque simplesmente não dá para falar em multa por extinção. Notaram, doutores? Tranquilo. Beleza. Aí vem a segunda multa. Multa do 467. Vamos lá, deixa eu dar uma lidinha nessa multa. Artigo 467. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a data da comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte em controvérsia dessa verba, sob pena de pagá-la acrescida de 50%. Vou ler de novo. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte em controvérsia dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. Que negócio é esse? Basicamente, ele está dizendo para a gente o seguinte: a multa do 467 só é exigida se até a data da audiência na Justiça do Trabalho você não tiver recebido as verbas rescisórias em controvérsias. Se você recebeu fora do prazo, mas recebeu, não cabe essa multa. Ah, Bruno, não entendi nada. É simples, doutores. A ideia é dizer o seguinte: algumas verbas, elas são incontroversas. Ou seja, é indiscutível, é latente, é visível. Nem mesmo o empregador vai discutir. Incontrovérsia é aquela verba que o próprio empregador não vai contestar. Por isso mesmo, ele tem que pagar até a data da audiência. Por isso, meus amigos, quando eu tenho uma verba incontrovérsia, quando eu tenho uma verba indiscutível, que é latente o direito do trabalhador, nesse caso eu vou requerer o pagamento até a audiência. Porque se ele não pagar até a audiência, ele tem que pagar com 50%. Bruno, me dá um exemplo. O nosso caso que a gente está estudando tem uma verba incontrovérsia. Meus amigos, o sujeito trabalhava com todos os requisitos para ser empregado. O salário, nesse caso, é uma verba incontrovérsia, indiscutível. Claro que é, meus amigos. Ninguém aqui vai dizer que essa verba poderia ser discutida. Afinal de contas, o sujeito trabalhou de forma voluntária. O que pode ser discutido é se há ou não vínculo. Mas, meus amigos, pergunto a vocês, mesmo sem um vínculo, teria o recebimento de valores? Claro que sim. Vamos dizer que ele fosse considerado um trabalhador eventual ou um trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo ou eventual não tem direito a recebimento de valores? Claro que tem. Notaram? Incontroverso, então, é toda aquela situação onde o direito é latente, é visível. Tranquilo, meus amigos? Belezinha?
Belezinha! Então, vamos adiante, vamos adiante. Vamos ver como que ficou a nossa peça. Ficou assim, multa do artigo 467. Em razão de se tratar claramente de verba em controvérsia, requer também seu pagamento na audiência inaugural, sob pena de ser acrescidos 50% nos termos do dispositivo legal citado. Depois, meus amigos, eu vou abrir 2 pedidos, lembrando, quando for um pedido remuneratório, a apurar. Quando for um pedido não remuneratório, inestimável, que é o reconhecimento do vínculo, a rescisão indireta, as verbas rescisórias já descritas, a multa do 467 e o pedido de guias fundiárias e previdenciárias. Depois, vou abrir um tópico das provas, da notificação no modelo nosso, que eu passei na última aula, valor da causa e o fechamento. Igualzinho a gente passou, tá bem? Beleza, meus amigos e minhas amigas? Tranquilinho, a segunda peça, o segundo exercício, peço a vocês também que façam e me mandem por e-mail para a gente dar uma corrigida, tá bem? Beleza, beleza. Agora, deixe-me ligar a luz. Vamos lá, meus amigos. Vamos então para a nossa segunda peça e mais 2 exercícios. Só queria falar uma coisa. Eu sei que vocês estão em semana de prova, sei que vocês estão cansados, mas, gente, tenta dar um jeitinho de fazer essas peças. Presta atenção nisso. Eu passei 2 na semana passada. Vou passar 2 hoje. Quarta-feira, mais 2. E depois quinta, mais 2. No frigir dos ovos, a gente já vai ter 8 peças para fazer até o fim dessa semana. E isso vai virar uma bola de neve, porque ainda tem as peças lá dos cursinhos que vocês estão fazendo. E, gente, a jogada é essa. Fazer peça até não aguentar mais, tá bem? Beleza? Então vamos lá. Vamos à questão da tutela antecipada. Eu sei muito bem que esse negócio, o novo Código de Processo Civil, deu uma embaçada. Esse negócio no novo Código de Processo Civil praticamente deixará de existir nesse formato. Entretanto, meus amigos, nessa prova ainda cai o antigo CPC. Por isso mesmo, não vou falar em tutela de urgência, não vou falar nada disso. Vamos falar da tutela antecipada simples e direta. Vamos lá, doutores. Tutela antecipada no processo laboral. Vamos entender esse negócio. Vamos lá, meus amigos. Em relação à tutela antecipada, é importante iniciar fazendo uma diferenciação entre tutela antecipada e tutela cautelar. A antiga tutela cautelar, que vai ter outro nominho agora, basicamente funcionava assim. Era um procedimento que tinha por escopo, por finalidade, proteger o instrumento processual. Então, sempre que tivesse um risco ao processo, eu tinha uma tutela cautelar. Ah, Bruno, não entendi. Simples, nós vamos entrar com uma penhora frente ao empregador. Só tem um problema, o empregador está deixando aquele bem que seria penhorado se deteriorar. Ele está deixando pegar fogo, ele está deixando alguém roubar, ele está deixando o prédio cair aos pedaços. Meus amigos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger a demanda, a execuibilidade daquela demanda. Então eu uso uma tutela cautelar. A tutela antecipada não é assim. A tutela antecipada é para proteger o bem da vida. Ou seja, a tutela antecipada, ela tem a finalidade de atingir a decisão do juiz. Ou seja, é uma forma de antecipação daquela determinada decisão. Ah, Bruno, não entendi. Aqui o risco é sobre o próprio direito, não sobre o processo. Exemplo típico, é o sujeito que precisa de um remédio do Estado. O Estado tem que pagar aquele remédio, afinal de contas, direito à saúde é um direito executado diretamente contra o Estado pela Constituição brasileira. Meus amigos, nessa situação, nesse caso, vou entrar lá com a minha açãozinha, mas eu tenho que entrar com uma tutela antecipada, porque se ele não receber o remédio, ele morre, e daí aquela demanda não tem mais finalidade. Notaram? Isso é tutela antecipada. Tutela antecipada, então, é aquele determinado instrumento que tem por finalidade viabilizar o direito por si só. Tá bem. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo, Brunão. Tranquilo, essa diferenciação meio acadêmica, eu sei. A grande questão agora é a seguinte: e a diferenciação que não é acadêmica? E a diferenciação propriamente dita? Vamos lá. Meus amigos, vou ensiná-los de um jeito que é bem bruto, mas é a melhor forma para a OAB. Entendam, eu não estou falando para a vida, eu estou falando para a OAB. Você vai usar tutela antecipada na OAB da seguinte forma.
Sempre que você encontrar esses 3 elementos, sempre que você encontrar esses 3 elementos na sua questão, você vai utilizar, tá bem? Vamos lá, vou apagar a luz de novo, porque vocês não vão conseguir ler, nem eu estou conseguindo ler ali do lado. Vamos lá. Gente, tutela antecipada. Eu vou utilizar sempre que tiver 3 requisitos. Sempre que tiver 3 requisitos concomitantes. Beleza, vamos lá, vamos dar uma olhada em quais são esses requisitos. O primeiro requisito, ele está intimamente ligado aos fatos. É o que nós chamamos de prova inequívoca dos fatos alegados. Que negócio é esse? Prova inequívoca é aquela situação que salta aos olhos, é aquela situação que é visível, é aquela situação ligada aos fatos que todo mundo sabe que é verdadeira. Ou seja, quando eu falo de prova inequívoca dos fatos, é toda vez que eu tenho uma situação fática que visivelmente é real. Não entendi, Bruno. Simples. Eu estou requerendo um vínculo de emprego. E, doutores, o cara assinou a minha CTPS, dizendo que eu tinha vínculo. Só não tinha contrato de trabalho. Pergunto a vocês, a CTPS tem fé pública? Tem. Por isso mesmo, aqui não é uma prova inequívoca, não é uma prova que salta aos olhos, não é aquela prova evidente do vínculo. Por isso mesmo, sempre que eu tiver uma situação que salta aos olhos, documentalmente, uma comprovação daquele fato. Beleza, segunda situação, segundo elemento, verossimilhança das alegações. Aqui, ligado ao fundamento. O que é a verossimilhança das alegações? É o que antigamente nós chamávamos de fumo bônus iuris. Basicamente é o seguinte: quando você fala aqui da nossa querida verossimilhança, a gente está falando de uma situação onde eu consigo visualizar de forma clara a existência daquele direito. Não entendi, Bruno. Simples. Doutores, vamos lá. Sua categoria tem um adicional de 20%. Um adicional de 20% por qualquer motivo, por um determinado motivo específico. E esse adicional está previsto num acordo coletivo ou numa convenção coletiva. Eu tenho verossimilhança? Poxa, ou se eu tenho, é latente, é visível que aquele direito se aplica à minha categoria. Afinal de contas, tem um acordo coletivo dizendo isso. Logo, meus amigos, não vai ter discussão se aplica ou não. Não depende de uma análise doutrinária, de uma análise jurisprudencial, porque está latente, está escrito no acordo coletivo que a minha categoria recebe 20%. Notaram, doutores? Beleza, e o último de nossos requisitos, receio de dano irreparável de difícil reparação. Meus amigos, aqui é o antigo periculo in mora, perigo na demora. É a demonstração de que na inércia, se houver inércia por parte do judiciário, eu posso perder aquele direito. Ah, Bruno, de novo, não consigo visualizar essa situação. A situação aqui da tutela antecipada é muito clara. É o exemplo do sujeito que ele tem um débito. Ele tem um débito com um determinado empregado. E ele está, de repente, desfazendo-se dos bens que poderiam vir a ser penhorados. E eu preciso da máxima urgência da proteção. Meus amigos, esse é um exemplo típico. Ah, Bruno, mas me dá outro exemplo. Exemplo típico é a necessidade de caráter alimentar do trabalhador. Ou seja, perigo na demora é sempre que eu estou diante de uma situação onde a celeridade processual é fundamental para aquela situação típica, para aquela situação fática. Tá bem, mas é muito complicado a gente visualizar. Não na segunda fase da OAB. No mundo prático mas na segunda fase da OAB não é não. Por quê? Porque vai estar escrito. Na realidade vai estar escrito na própria peça. Vai estar escrito assim: olha, corre o risco na demora do empregado não vir a receber, ou até mesmo corre o risco na demora do empregado não ter meios para pagar o seu tratamento, e assim por diante. Ou seja, o risco vai estar escrito na questão. E aí, doutores, vem a grande dica. O que você faz para saber que tem tutela antecipada? É simples.
Sempre que a questão estiver falando que tem risco na demora, você vai colocar tutela antecipada. Acaba sendo ridículo dizer isso, mas é verdade. Se você pegar 99% das provas, é exatamente isso que acontece. Então dá uma olhada com um pouquinho de calma, que você sempre vai encontrar na tutela antecipada algo na questão que está dizendo assim: na demora corre-se um gigantesco risco da perda daquele direito, da perda daquela proteção. Beleza, meus amigos? Tranquilinho, pessoal? Tranquilinho. E aí, o que vai mudar na minha peça? Estruturalmente não vai mudar muita coisa. A reclamação trabalhista vai continuar igual. Só tem duas grandes mudanças. A primeira delas é que eu não vou fundamentar a minha demanda apenas colocando reclamação trabalhista com pedido, reclamação trabalhista. Eu vou colocar reclamação trabalhista com pedido de tutela antecipada. Então eu vou encaixar ali com pedido de tutela antecipada na nomenclatura da peça. E segundo, meus amigos, abrir um tópico da tutela antecipada. Então o que vai acontecer? Depois do contrato de trabalho, primeiro tópico que eu abro é da tutela antecipada, e aí vem a grande dica. Vou pedir uma coisa para os meus alunos, que eu tenho pedido no decorrer dos anos, e tem ajudado por demais todo mundo que faz segunda fase, que é o seguinte: você vai escrever lá da tutela antecipada? Vou. Você vai seguir sempre esses três elementos. Ou seja, você vai escrever lá na sua tutela antecipada assim: diante dos fatos narrados, observa-se que a clara situação de prova inequívoca dos fatos, haja vista isso e aquilo. Posteriormente, é evidente e notável a existência da verossimilhança das alegações, haja vista isso e aquilo. E, por fim, nota-se também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que o empregador tal. Portanto, a existência de todos os elementos da tutela antecipada. Portanto, requer-se a antecipação da tutela pelos preceitos previstos em lei, artigo tal, lei tal. Notaram, doutores? O que eu estou pedindo para vocês fazerem é o seguinte: citar cada um dos requisitos. Bruno, por quê? Simples. Porque você demonstra para o examinador que você conhece como funciona a tutela antecipada. Então, no tópico da tutela, eu vou pedir para vocês escreverem cada um dos requisitos. Escrever mesmo na prova, da prova inequívoca, da verossimilhança e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Tranquilo, meus amigos? Belezinha. Então, vamos às nossas questões. Vamos dar uma olhada nos dois exercícios de hoje. O primeiro deles está até pintado, tá bem? Vamos lá. O Sindicato dos Motoristas de Goiânia, Goiás, pactuou acordo coletivo com a empresa Invicta LTDA, cuja matriz está situada nessa cidade, no qual consta na cláusula 9 um reajuste salarial na importância de 8% para todos os motoristas da empresa. Doutores, aqui eu tenho o quê? Eu não tenho a verossimilhança? Poxa, claro que sim, é um exemplo que eu usei na aula. Aí ele continua: ocorre que o empregado Torres, que trabalha na matriz da empresa, não recebeu esse reajuste em nenhum momento, como demonstram os recibos de pagamento do empregado, que de fato não registram repasse pertinente. Meus amigos, prova inequívoca tem aqui? Pô, claro que tem. O recibo não tem o pagamento daquele valor a mais que tinha sido acordado na convenção coletiva. Eu tenho os dois elementos. Aí ele continua. E aqui é o momento onde você vai matar a questão, vendo que é uma tutela antecipada. Questão: como o advogado de Torres propõe uma medida cabível, levando-se em conta que, além do fato ser incontroverso, você tem informação de que a empresa está vendendo todos os seus bens para evitar a futura execução. Notaram? Está na cara o risco. Ou seja, a própria questão falou para você: faz uma reclamação aí com pedido de tutela antecipada, porque tem um risco. Notaram? A própria questão trouxe o risco. Ou seja, o dano irreparável de difícil reparação está escrito na questão. Notaram? É por isso que eu digo, sempre que uma questão da OAB, é uma dica boba? Mas é verdadeira, tá bem? É um atalho para a gente ser aprovado. É claro, não tem nada de científico no que eu estou dizendo. Entretanto, se você estudar as provas, você vai notar isso.
Tá? Então, sempre que uma questão da OAB, sempre que ela trouxer falando que há um risco iminente do empregado não ser pago, meu amigo, é tutela antecipada. Vai ser tutela antecipada. Tranquilo? Beleza? Beleza. Agora vamos adiante para a segunda questão. E essa um pouquinho mais pesada, tá bem? Vamos lá, questão extra. Lembra que a gente combinou? Toda semana a gente vai fazer uma peça... toda aula, uma peça e uma peça extra. Essa peça extra sempre vai ser uma contestação, um recurso ordinário ou, pelo menos, uma reclamação trabalhista. Como a gente só viu reclamação trabalhista, é óbvio que vai ser uma reclamação. E essa aqui, proveniente do exame número 14. Exame número 14 da FGV. Olha que peça bobinha. Não é uma peça difícil, doutores. É a seguinte... Síntese da entrevista realizada com Heitor Samuel Santos, brasileiro, solteiro, desempregado, filho de Isaura Santos, portador da identidade 559, nossa, esse cara tem 2.000 anos de idade, CPF 202, que coisa estranha, residente e domiciliado na rua 7 de setembro, casa 18, Manaus, Amazonas, CEP 999. Beleza. Ou seja, a questão vai trazer uma síntese numa entrevista. Imaginem que esse cara foi no seu escritório, você sentou com ele, gravou a reunião e agora você vai fazer a petição. Aí vem dizendo: trabalhou na fábrica de componentes eletrônicos Nimbus S.A., situada na rua Leonardo Mector, 7070, Manaus, Amazonas, CEP 210, de 10/10/2012 a 2/7/2014. Oportunidade na qual foi dispensado sem justa causa e recebeu corretamente sua indenização. Depois, a empresa possui 220 empregados. Depois embaixo, é portador de deficiência e soube que, após a sua dispensa, não houve contratação de um substituto em condições semelhantes. Doutores, dá uma olhadinha, tem um instituto no deficiente físico e mental, tem uma previsão legal específica para eles, com relação ao número de funcionários na empresa, eu tenho uma quantidade a ser contratados nessas condições especiais. Lembrando também de uma questãozinha de estabilidade, tá? Fica aí a dica. Daí continua. Seu e-mail pessoal era monitorado pela empresa, porque na admissão estava ocorrendo um problema na plataforma institucional. Daí porque o empregadora acordou com os empregados, que o conteúdo de trabalho seria enviado ao e-mail particular de cada um, desde que pudesse fazer o monitoramento, que, em razão disso, o empregador teve acesso a diversos escritos e fotos particulares do depoente, inclusive contendo conteúdo que ele não desejava expor a terceiros. Doutores, aqui é outro ponto a ser analisado, tá bem? Depois, durante o contrato sofreu descontos a título de contribuição sindical e confederativos, mesmo não sendo sindicalizado. Depois, teve a CTPS assinada como assistente de estoque, mas em parte do horário de trabalho também realizava as tarefas de um analista de compras, pois seu chefe determinava que ele fizesse pesquisa de preços e comparecesse à sua evolução ao longo do tempo. Atividades estranhas a seu assistente, a função de assistente de estoque. Beleza, doutores? Tranquilo, esse daqui é o mais simples de todos, nossa querida e velha desvio de função. Depois, trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h45, com intervalo de 45 minutos para a refeição, e aos sábados das 8 às 12, sem intervalo. Dá uma olhada no intrajornada aqui. Você, contratado como advogado, deve apresentar medida processual adequada à defesa dos interesses de Heitor, sem criar dados ou fatos não informados. Não, é isso mesmo. Termina aqui, eu copiei 2 vezes. Tranquilo, essa aqui é a peça da OAB. Doutores, essa é uma peça um pouquinho mais longa, um pouquinho mais complicada, mas vou ser bem sincero. Em comparação a outras reclamações trabalhistas, essa está bem facinho, tá bem? Beleza? Tranquilo? Belezinha.
Pois bem, meus amigos, então ficamos aqui. Queria agradecer demais a presença de vocês. Você aí em casa, muito obrigado pela presença. Não deixe de fazer as peças e mandar para o meu e-mail. Pessoal, muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.